Mas que delícia estar aqui com vocês! Hoje eu estou especialmente feliz, alegre, descansada, abastecida de neto. Para quem não sabe, antes de começar, eu quero dar boa noite para vocês, minhas queridas mulheres e homens inteligentes que entram na Terça das Mulheres para saber do que elas estão falando. E eu já sei que tem muito casal que me segue junto, viu? Que assiste a live junto. Não é cada um em um computador, cada um em um celular, mas ali, ó, juntinho, assistindo, ouvindo. Depois que desliga, termina a live, vão discutir, entre aspas, discutir não é coisa ruim, viu? Vão falar sobre aquele assunto, vão crescer juntos, vão alinhar o relacionamento, vão refazer lá o contratinho de relacionamento, tá? Mas o tema hoje talvez seja um tema que interesse mais as mulheres, porém, saibam que também existe depressão pós-parto para o homem, viu? E não é raro, é até uma coisa bastante comum, porque o homem também, quando ganha um filho, ele no começo perde uma mulher, né? Então existe até uma sensação aí de luto, né? Do masculino, da sua parceira, porque fica tudo girando em torno do bebê. Então, homens, sejam muito bem-vindos à Terça das Mulheres, ok? Um beijo para vocês que estão me assistindo e muita gratidão para vocês que estão aqui. Obrigado pelos likes, obrigada pelos compartilhamentos. Isso que vocês fazem ajuda tanto a mim e ao canal, como as pessoas que estão aí precisando, às vezes, de uma palavra específica em relação àquele tema. E faça a sua parte, né? Ajudar ao próximo, mas não no papel de salvador, é lógico. Deixa eu falar uma boa noite aqui para quem já está entrando. A nossa Regina Matsumoto está sempre comigo de Penedo, Rio de Janeiro. A segunda que também está sempre... Elas alternam quem entrou primeiro, né? É a Alessandra Castro, de Franca, um beijo. A Luci Valéria Mendonça, boa noite aqui de São José do Rio Preto. Luci, boa noite para você, minha querida. Um grande abraço. Feliz em aprender, isso é muito bom, né? Bom, já dei meu like aqui, Alessandra Castro, lembrando vocês de dar o like, viu? A Axa Oliveira, falando de Esmeraldas, Minas Gerais. A Maria Tavares, de Arujá, São Paulo. Falem de onde vocês estão falando, viu, gente? Para mim isso é muito importante. A Tânia Sobral aqui, falando boa noite de Ribeirão Preto. Já dei meu like, um beijo para você, Tânia. Muito bom ter você com a gente, viu? A Sandra Batista dando boa noite, a Elizabeth Almeida, olá, doutora Carla, boa noite. A Karina está aqui, Karina e José, olha lá, ó, casal unido, muito bom. De Porto Alegre, Adriana Dias, e a Karina está falando de Brasília. Vamos falar um oi pro pessoal do Instagram? Também estão entrando aqui, ó, rapidinho. Ó, a Ana Bezerra entrou, a Daniela entrou, a Odete entrou, muito bom. A Rosana, a Suzana Carvalho Gomes, boa noite, doutora Carla, aqui de Toronto, grata por mais essa live. Suzana, um grande beijo aí para você de Toronto, pertinho de onde eu morei em Oshawa, uns 15 minutos de Toronto, viu? A IP Rosa Constelações, ó que legal. Suzana, eu já falei. O Bruno Aquino, um abraço para você, Bruno. Muito feliz ter você com a gente aqui, viu? Ô, Bruno, isso aqui tá bom esse assunto para você, viu? Porque vocês estão aí, ó, batendo na trave para engravidar. Se preparem que essa live vai ser muito boa para vocês. A Neuza de Paula, um abraço para você, Neuza. A Sol tá com a gente. A Mônica Belo tá com a gente, boa noite. A Lili Torres. A Yasmin Prete, o Ateliê Mandarim, um beijo para você também. Olha aqui, ó, Marcelo Luiz, um abraço. A Flávia também está entrando, o Sasaki. Mas vamos então falar do assunto que nos trouxe aqui hoje, e o assunto é puerpério, baby blue e depressão pós-parto. Carla, o que é isso? Nem parece aula de sistêmica.
Pois é, como ginecologista obstetra, eu vou falar para vocês um pouco da parte médica dessas situações, mas é lógico que depois eu vou entrar na parte sistêmica, tem as frases de Bert Hellinger sobre esse tema, e eu vou falar para vocês também uma coisa que pouca gente na constelação sistêmica faz ou ensina nos cursos vários que tem aí pelo Brasil e pelo mundo, que é movimento interrompido do parto. Tá? Quais são as consequências para o bebê, para a mãe, para a família, tá? De uma situação onde ocorre um movimento interrompido. E esse assunto é muito interessante, viu? Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar alguns dados para vocês verem a importância desse tema. E eu começo dizendo que, segundo uma pesquisa realizada em 2016, ou seja, não faz tanto tempo, considerando que 2 anos aí a gente só falou de pandemia, só se fez pesquisa em pandemia, tudo o resto parou, tá? A Fundação Oswaldo Cruz disse que 25% das mulheres brasileiras apresentam depressão após o parto. Não é o baby blue, é a depressão. Antes de explicar o que é baby blue e o que é depressão, eu vou explicar o que é puerpério. Que palavra esquisita, né? Tem gente que acha que é uma palavra feia, mas como eu sou ginecologista obstetra, eu estou tão acostumada com essa palavra que eu nem consigo achar feia. Puerpério é o período que a mulher atravessa pós-parto, que dura aproximadamente 40 dias. Tá? Essa é a fase do puerpério, onde a mulher está se recuperando do sangue que perdeu, daquela modificação hormonal que ocorre no corpo dela durante a gravidez e quando ela ganha neném, porque logo que nasce tem toda uma alteração hormonal, começa a ter bastante oxitocina, prolactina para poder fabricar o leite, oxitocina para ela se vincular ao bebê, né? E a prolactina para fabricar o leite. Ocorre uma queda brusca do estrogênio, tá? Então, tudo isso, fora o estresse, né, o medo de não dar certo, o medo de acontecer alguma coisa, essa adrenalina. Gente, é uma sobrecarga de emoção que não tem tamanho. E esse período é chamado puerpério, ok? Então, no puerpério, a gente tem essas duas situações, que é o baby blue, que eu vou explicar agora o que é, onde cerca de 50%, ou seja, metade das mulheres que ganham bebê passam pela situação do baby blue, que é uma tristeza, uma sensação de vazio muito grande, uma sensação de decepção, porque fez toda uma preparação para aquele momento maravilhoso, aquele momento de glória, imaginando aquele bebê lindinho, bonitinho, arruma o quarto, arruma as roupinhas, e quando nasce, se depara com a realidade, tá? São noites sem dormir, criança chorando porque está com dor de barriga ou mesmo chorando por outros motivos, né? Aquela sensação de que eu não sei o que eu faço, eu não sei cuidar, eu não entendo o que o bebê está precisando, né? Aquele cansaço porque eu não consigo dormir a noite inteira, porque a criança demanda cada 2 horas, logo que ela nasce, ela ser amamentada, porque senão ela desidrata, né? Então o baby blue, ele fala dessa dificuldade natural, não é uma doença, é uma dificuldade natural que 50% das mulheres que ganham bebê enfrentam, tá? E o quadro, ele é uma disforia. O que é disforia? É uma mudança repentina e transitória do estado de ânimo, tá? Dando esse sentimento de tristeza, pesar, angústia, às vezes até arrependimento de ter tido filhos, tá? E ocorre uma alteração de humor, com momentos de alegria, seguidos de um momento de grande tristeza. Então, quando recebe a visita, ela fica super feliz, ela mostra o bebê, não sei o quê. Quando a visita vai embora, que ela cai de novo na realidade, ela entra numa tristeza, tá? E ele é marcado por uma sensação de melancolia e de incapacidade, medo que a mãe tem de não saber o que o bebê precisa, de não saber entender o que o bebê está querendo dizer ao chorar. E um erro que as mães cometem frequentemente é dizer para o bebê não chorar, entendeu? Ai, para de chorar, por que você está chorando? Gente, presta atenção, o bebê sabe falar?
Não, a única forma que o bebê tem de se comunicar é através do choro. Então, num bebê recém-nascido, o choro não necessariamente significa um desconforto, uma dor, uma tristeza. Às vezes ele chora porque ele fala, eu acordei, hello, alguém me tira da cama, alguém conversa comigo. E aí a mãe vai passando para a criança a sensação de que cada vez que ela chora, que ela se manifesta, a mãe fica desconfortável. Então a criança já começa a ser moldada para ficar calada, porque senão a minha mãe fica desconfortável. E aí criam-se crianças que não têm facilidade de comunicação, que são tímidas, que não conseguem subir num palco e fazer um discurso, que não conseguem ser oradores da turma. Por quê? Porque aprenderam com a mãe desde pequenininho que precisa ficar quieto para a mãe ficar feliz. Então precisa tomar cuidado. Vocês estão vendo como eu estou mesclando o conhecimento e todas essas informações que são estatísticas de pesquisas mesmo, com o que a sistêmica tem para dizer para vocês? Então é isso, tá? E esse baby blue, ele acomete, tá? A maioria das vezes as mulheres, mas também pode acometer os homens. Foi o que eu falei aqui na chamada, tá? Os homens que perdem a esposa, porque ela se torna mãe 24 horas do dia. E, gente, sinto muito, nos primeiros 40 dias, que é o período que eu estou conversando com vocês, que chama puerpério, aquele bebê precisa daquela mãe, amor porneia, eu não dou nada e eu preciso que a minha mãe me dê tudo, 100%, tá? Então, nos primeiros 40 dias, esse casal, antes de ganhar neném, deve conversar e fazer esse contratinho. Ó, amor, durante 40 dias eu não vou conseguir ser sua esposa, eu não vou conseguir te dar a atenção que você precisa, e muito pelo contrário, eu preciso que você me ajude na função de aliviar os cuidados básicos que a mãe precisa ter com esse bebê, dando um tempo para ela tomar um banho tranquila, dando um tempo para ela dormir algumas horas, né? E o pai pode perfeitamente fazer função de mãe. Não é dar o peito para a criança, mas dar o colo. Deita e põe a criança deitada no seu colo. Ele vai se distrair com o batimento cardíaco do pai, ele vai se distrair com o aconchego, com o calor, com o balanço, enquanto a mãe dá uma descansada, tá? Então, 40 dias, não adianta o homem querer que a mulher fique em cena, mas o homem precisa ficar atento. Por quê? Porque se ele distrair, ela não vai ficar só 40 dias, ela talvez fique 40 anos só na função de mãe. Por isso ele tem que estar atento para com 40 dias começar a fazer uma interdição da mãe com o filho e tirar a criança da mãe para ir sair jantar com a mulher, dar uma volta e dormir os dois mais cedo, arrumar uma avó, uma babá que fique um pouco com a criança, para que a mulher não se vicie. E é uma coisa que o próprio Fernando Freitas inventou essa palavra que chama filho-adicção. A mulher, depois que vira mãe, ela fica viciada nesse amor materno, que é uma delícia, mas que não é o único que tem que ter, né? Lembra que a gente tem 5 funções? Função de filha, função de esposa, função de mãe, profissional e mulher. E o homem é a mesma coisa. Então, é uma das funções, não é a função. A grande função é a mulher, né? Então, vamos lá. Quais são os sintomas que a mulher no Baby Blue sofre? Quais são os sintomas que a gente tem que observar? Irritabilidade, indisposição, tristeza, baixa autoestima, se olha no espelho e se vê gorda, se vê flácida, e o pior, gente, vou terminar, mudança brusca de humor e sensação de incapacidade de cuidar do bebê, além de outras coisas. Agora, presta atenção na importância disso. Mães que falam durante a infância da criança, nossa, eu quase morri quando você nasceu. Você me arrebentou inteira quando você passou no parto, no canal do parto.
Não sei nem como que eu tive coragem de ter outro filho. Essas falas da mãe para a criança durante a infância, que a mãe, por falta de capacidade, por falta de conhecimento, por falta de ampliação dessa consciência, acaba falando isso achando que isso é uma coisa normal. E isso vai causar na criança um trauma lá na frente, uma culpa inconsciente, tá? E ela vai ficar o resto da vida tentando compensar o estrago que ela fez na vida da mãe, tá? Nossa, antes de ter filho, minha vida era um mar de rosas. Eu estava no paraíso e não sabia, entendeu? Frases que dão uma sensação para a criança de que a mãe não queria ter ele, de que a mãe, depois que teve, também não gostou. E aí vai causando uma série de traumas nessa criança, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, esses sintomas são os do Baby Blue. Agora eu vou entrar nos sintomas da depressão pós-parto, tá? Que é um tema extremamente importante, relevante, tá? Porque a depressão pós-parto, ela não atinge só a mãe deprimida, tá? Ela leva a uma série de consequências com o marido dela, com o pai dessa criança, com a própria criança, tá? E às vezes com toda a rede familiar, tá? Então tem que levar em consideração a importância desse tema. E vamos lá, depressão pós-parto já é um transtorno de humor mais intenso do que o Baby Blue, mas ele também tem vários níveis, tá? Tem uma depressão pós-parto leve, moderada, média, grave e gravíssima, tá? Por isso tem que estar atento para evitar que ele chegue no gravíssimo, porque a depressão pós-parto, ela não aparece no gravíssimo de uma hora para outra. É que as pessoas não conseguem perceber e muito pelo contrário, às vezes até atrapalha. Por exemplo, uma mulher bonita, com um marido bonito, bonito que eu estou dizendo não é beleza física não, tá? Mas um casal que se ama, um relacionamento saudável, maduro, tem casa própria, tá tudo perfeito. E aí, quando o neném nasce e a mulher começa a sentir alguma coisa tipo depressão ou uma baby blue, uma tristeza muito forte, as pessoas vêm e falam assim, nossa, mas por que você tá assim? Você tem tudo na vida, tua vida é perfeita, teu marido é perfeito. Isso só atrapalha, porque faz a pessoa ainda se sentir mais culpada, pior ainda do que ela já está se sentindo, tá? Então, esse tipo de fala não ajuda. E quando você perceber que qualquer mulher no puerpério está ficando entristecida demais, mais do que o normal, tem que ficar atento, fique perto, converse, deixa a pessoa desabafar. Quando ela falar o tanto que está difícil, você fala, eu sei que está difícil. Quando eu tive filho também foi muito difícil. Eu imagino tanto que está difícil você não dormir bem, mas isso vai passar. Você vai concordando com o que essa pessoa fala e não deixando ela na sensação de que ela é a pior pessoa do mundo porque tinha tudo para ser feliz e ainda está triste com essa criança linda, maravilhosa e perfeita que nasceu. Então tem que saber como lidar com a depressão pós-parto, tá bom? Trata-se de uma combinação de fatores físicos e emocionais. Um quadro que pode durar até alguns meses, tá vendo? A depressão pós-parto, ela não é só na fase do puerpério, ela se prolonga, tá? E às vezes ela dura até quase um ano, ou um ano até, tá bom? Isso pode acontecer, tá? Trata-se então dessa combinação de sintomas, né? Por que físicos? Porque eu já falei, falta de hormônio, alteração de alguns hormônios, autoestima baixa, porque o corpo mudou, a vagina, quando tem um parto normal, a bexiga fica mais caidinha por causa da força que se faz para o parto, vou colocar o bebê para fora na hora do parto, depois, com o tempo, essa vagina vai voltando, a bexiga vai subindo, e as coisas voltam ao normal, gente. A bexiga só cai como antigamente, que tinha que fazer cirurgia, quando a pessoa tinha 8, 10, 12 filhos, um atrás do outro. Hoje, que a nossa sociedade tem aí 3, 4 no máximo, a maioria tem 2 filhos, a bexiga não fica caída, gente. Parto normal é tudo de bom. E mais do que o parto normal ser tudo de bom, é a mãe permitir que a criança decida a hora de nascer. O start do parto tem que ser do bebê, tá? Menos mal se por algum motivo de hipertensão arterial, por algum motivo de canal do parto estreito, que é uma coisa
questionável, né? Que canal de parto não é estreito, gente. A criança nasce com 3 quilos, 3,3 kg, 3,5 kg. O canal do parto, na grande maioria das mulheres, é um buraquinho desse tamanho, que quando o homem faz uma força, ele consegue entrar com o pênis. Tá? Algo que é pequeno, né? Tamanho de um, sei lá, todo mundo sabe o tamanho de um pênis duro. Então, gente, canal de parto estreito é uma bobagem. Agora, tem mulheres que têm uma pelve extremamente pequena, tá? E ainda assim ela é capaz de ter um parto normal. Mas, infelizmente, alguns médicos dizem que o canal, a sua bacia não comporta, a sua bacia é estreita e vai lá e mete uma cesárea. Então, pelo menos, tá? Não estou questionando, estou incentivando vocês a questionar o conhecimento de um médico, tá? Mas pelo menos diga, doutor, mas eu vou esperar entrar em trabalho de parto. Eu vou esperar o neném dar um sinal, começar a ter contração ou romper a bolsa. Depois, tudo bem, a gente vê como vai evoluir. Se precisar fazer cesárea, tudo bem, tá? Mas mais importante do que passar pelo canal do parto ou pela cesárea é permitir que o bebê tenha um start de nascer. Se puder nascer de parto normal, melhor ainda. Porque a criança que decidiu a hora de nascer e conseguiu passar pelo canal do parto, tá? E a mãe permitiu essa dificuldade, a mãe colaborou com essa fase, essa criança vai ter a maior facilidade de resolver os próximos problemas que a vida apresentar para ela, entendeu? Então, por favor, gente, levando por amor a essa criança. Você não precisa dar herança, você não precisa dar seus olhos, você não precisa dar seu rim ou seu fígado. Você só precisa dar para essa criança o que é natural, que acontece em todos os animais da face da Terra. Permitir que ele decida a hora de nascer e permitir que ele passe pela primeira e mais difícil dificuldade da vida, que é o parto, tá? E se acontecer alguma intercorrência, façam uma cesárea e depois conversem com o bebê. Querido filho, sinto muito, não foi possível que você nascesse de parto normal, mas eu vou te ajudar nas maiores dificuldades que você tiver no começo da tua vida, eu vou deixar você se virar sozinho para compensar o parto normal que você não teve. Ao invés de fazer tudo para essa criança, não deixar ela nem amarrar o cadarcinho do sapato, qualquer dificuldade que ela tem, você já vai lá e faz por ela, tá? Tem que deixar a criança passar pela dificuldade, ok? Mas vamos continuar na depressão pós-parto? Então, vamos lá. Isso pode impossibilitar a mãe de realizar as suas atividades com o bebê. Ou seja, uma mulher que entra em depressão profunda ou média, depressão pós-parto, muitas vezes ela não consegue cuidar do bebê, não consegue amamentar, ela não consegue fazer um vínculo amoroso com o bebê, ela não tem vontade de arrumar o bebê, de dar banho no bebê. Muitas largam o bebê lá na cama, no berço e seja o que Deus quiser, principalmente nas que têm condição social mais baixa no Brasil, que é muita gente, vocês sabem disso, tá bom? Então, por isso, a rede de apoio precisa estar perto para ver o que está acontecendo e fazer uma intervenção, fazer uma ajuda, tá lá do lado, tá? E ele é considerado um quadro grave de tristeza, que pode trazer pensamentos até suicidas e homicida. O que é homicida? Exatamente, é terrível falar disso, mas tem mães com depressão mais forte que começam a ter pensamento de matar o seu bebê. Entendeu? É diferente daquela Munchausen, viu? Daquela síndrome Munchausen. Não tem nada a ver. Depois eu posso até fazer uma live sobre isso. Mas é simplesmente uma sensação assim, nossa, bem que podia afogar, né? Bem que podia acordar assim, regurgitar e morrer. Ai, Carla, que horror! Pois é, depressão grave pode levar a esse pensamento, tá? Ou eu vou matar o bebê e vou me matar. Ou eu vou me matar e vou deixar a criança lá que se vira. Eu quero me ver livre desse problema e suicidando eu acredito que eu vou ficar livre desse problema. Então isso eu estou falando de depressão grave, tá, gente? Não tem nada de horror. Tem que olhar para isso com empatia pela dor que essa pessoa está sentindo. Porque além de tudo isso, quando ela cai na real dela, ela vai ter uma culpa gigante por aquele pensamento e a culpa vai gerar punição. E a punição vai gerar culpa e vai começar a piorar esse rodamuinho e vai cada vez deprimindo mais, mais e mais, tá? Pensa como foi o leite de uma mãe com depressão pós-parto. É um leite saudável ou é um leite ruim? Tá?
Então, lembrem disso também. Bom, os sintomas são semelhantes ao sintoma da Baby Blue, tá? Mas com uma intensidade maior e uma persistência maior, tá? E os principais sintomas da depressão pós-parto, dificuldade de desenvolver um sentimento amoroso com o bebê, não consegue fazer vínculo, entendeu? Aquele ser parece que é um ser estranho, eu não reconheço ele como meu, tá? Então, dificuldade de fazer vínculo. Mudanças de humor severa, tá? Uma hora, ai, que bonitinho, depois já tá, ai, que dacho dessa criança, e essa mudança de humor é enlouquecedor para aquela criança, porque ela não entende que a mesma pessoa que agora há pouco estava me dando mamar, olhando para mim e babando em mim, agora está gritando comigo. A criança começa a ficar enlouquecida com dupla mensagem, né? É um misto de amor e ódio, mas é uma coisa que a pessoa não consegue controlar, tá? Episódios de pânico, não consegue ficar sozinha, tem pânico, medo de não conseguir cuidar da neném, medo de afogar no banho, medo dela engasgar e medo dos seus próprios pensamentos, tá? Medo de falar assim, gente, como é que eu tive coragem de pensar isso ontem? Só que esse é um sentimento inconsciente, eu já disse. Afasta os amigos e os familiares, não quer receber visita, fica isolada, vai ficando cada vez mais fechada, viu? Perde o apetite ou começa a comer compulsivamente, alterações de apetite, tá? Falta de higiene, ela para de tomar banho, ela não dá banho no bebê, aquilo vai ficando, vai ficando, vai ficando. É uma desistência de si mesmo, ok? Eu já disse, né? A irritabilidade intensa, sentimento de culpa, inquietação, inutilidade e vergonha. Vergonha do corpo, vergonha de mostrar o peito, vergonha disso, vergonha daquilo, né? É outro sentimento. Pensamento suicida ou pensamento de morte, falta de concentração, ela fica assim, ó, fica distraída. Ai, o que eu tenho que fazer agora? O bebê tá dormindo? Ai, será que eu durmo junto? Com um monte de coisa para fazer, com banho para preparar, com roupinha para lavar, com papinha, ela fica assim meio desconcentrada, tá? E uma ansiedade grave. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E isso passa para o bebê. Mães ansiosas acabam transferindo para o bebê essa ansiedade. Como? Ou tornando o bebê também ansioso, ou o contrário, o bebê fica apático, para não deixar a mãe ansiosa. Ele percebe que ter que cuidar dele deixa a mãe ansiosa, então ele vai ser aquele criança que vai demandar pouquíssimos cuidados, vai ficar sempre quietinho, não vai dar opinião, vai chorar pouco, tá? E esse tratamento é psiquiátrico, tá? Muitas vezes medicamentoso e também psicoterápico. Ou seja, tem que passar por uma psicóloga ou um psicoterapeuta para fazer um acompanhamento emocional dessa criança, tá? E no caso da depressão pós-parta, o gatilho é o nascimento deste bebê, tá bom? E tem também uma depressão pós-parto que é muito triste, que é quando a mãe perde o bebê, tá? Quando o bebê nasce morto ou morre dali uns dias. E isso é devastador para a mulher. Ela muitas vezes não consegue se recuperar, porque aquele bebê está muito vivo dentro do coração dela. E demora um tempo até que ela assimile que aquilo, infelizmente, não aconteceu como ela sonhou. E isso vai levar também a uma depressão, uma não aceitação, uma negação, entendeu? Uma raiva, né? Começa a brigar com Deus, por que isso aconteceu comigo, tá? Então é um outro tipo de depressão, a depressão quando ocorre uma perda, ok? E também tem as consequências, além das que eu já falei, para o próprio bebê, né? Quando a mãe rejeita por algum motivo, ou por causa da depressão pós-parto, ou com casos de adoção, ou com casos em que a mulher teve uma complicação na hora do parto e teve que ir para uma UTI, que ficou inconsciente, ficou em coma, ficou sem condições de cuidar dessa criança. E essa criança, muitas vezes, ela nasce e ela é retirada de perto da mãe muito rapidamente. E aí eu vou falar do tema que tantas pessoas me perguntam, que chama movimento interrompido do parto. O que acontece? O que é o movimento interrompido do parto? Então,
eu vou explicar primeiro, depois eu vou falar que tem várias intensidades, tá? Primeiro, o movimento interrompido do parto, ele pode ser leve, quando, por exemplo, a mãe ganha o bebê e por algum motivo o bebê precisa ser retirado da sala para ser aspirado, para ser limpinho, tal, enquanto a mulher termina de fazer lá a sutura de um epísio, ou a recuperação da anestesia, ou o final de uma cesárea, N motivos. Mas depois ele volta para o colo da mãe, tá? Então, é uma coisa muito pequena, mas para o bebê, o que é o perfeito, o ideal? É quando ele nasce ou da cesárea, ou da vagina, no parto normal, ou mesmo corte da cesárea, e o médico passa com o cordão umbilical e tudo e põe no colo da mãe. E espera até o cordão umbilical parar de bater antes de clampar, tá? Hoje, os partos mais humanizados, eles já estão deixando o cordão ligado à placenta até que a placenta seja dequitada, tá? Seja retirada de dentro do útero. Mas existe um risco de hemorragia quando faz isso, tá? Mas se o médico estiver bem preparado, se a mulher tiver um bom quadro de coagulação, se não tiver hipertensão arterial, é possível fazer isso, tá bom? Isso é o perfeito. Então, quando ele é tirado e levado para o berçário com o pediatra, antes de vir para o colo da mãe, é um pequeno trauma. Mas vamos pensar agora em outras situações. Se a mãe acabou de ganhar neném, com pressão alta, uma loucura de correndo no centro cirúrgico, e logo que o neném nasceu, a mulher foi anestesiada para relaxar e dormir, para a pressão descer, tá? Essa criança vai para a UTI ou vai para o berçário sem o imprinting da mãe, tá? E ela vai para um lugar que não é um acolhimento de corpo, que não tem o calor da mãe, não tem o batimento cardíaco da mãe, não tem a voz da mãe, um ambiente onde cada hora é uma enfermeira que está falando, ele vai estar dentro de um berço de vidro, com um monte de gente olhando, mas ninguém tocando ele, tá? Então, isso é um outro movimento interrompido médio. Agora, tem movimentos interrompidos mais graves, por exemplo, uma criança que é gemelar e na hora do parto nasce prematuro, que é uma coisa muito comum, esses dois gemelares vão para a UTI. Além de serem separados da mãe, eles são separados um do outro. E pensa uma criança que viveu 9 meses junto com irmãos gêmeos lá dentro, de repente ser separado da mãe e ser separado do outro irmão. Então, isso já é um trauma maior. Uma outra situação grave, quando a mãe tem uma situação de quase morte, fica em coma, ou fica internada fazendo transfusão muito tempo, tem uma série de complicações obstétricas que podem levar a mãe a ter que ficar no hospital mais tempo, e muitas vezes sem condições de amamentar ou de ver a criança, por exemplo, no caso de um coma, né? E aí essa criança fica na UTI durante, sei lá, 3 semanas, um mês e meio, e quando ela sai, ela não sai para a mãe, ela sai para o avô, ela sai para a avó, ela sai para o pai, ela sai para a tia, entendeu? Que não é a mãe. E essa criança não sabe o que está acontecendo, tá? Então, o ideal quando uma criança está na UTI... Vamos lá. O ideal quando uma criança está na UTI é que os pais, os parentes que entram para visitar, e de preferência a mãe, tá? Que enfia a mãozinha dentro do bercinho e toca o bebê, entendeu? Faz um movimento assim, ó, de segurar, porque ele estava preso dentro do útero durante 9 meses. Quando ele fica solto, ele dá uns sustos assim. Por quê? Porque está faltando contorno esse que o útero dava. Então, conversa com o bebê, fala, querido filho, sinto muito, que pena que você não está no meu colo, que pena que eu não posso estar com você o tempo todo, mas, ó, logo você vai estar comigo, vai conversando com a criança. Quando a mãe está impossibilitada, o pai fala da criança, querido filho, mamãe está lá, está se cuidando, daqui a pouco todo mundo vai estar junto, viu? Mas nós estamos tudo bem aqui, nós estamos esperando você, nós estamos aqui junto para te amar. Gente, isso é muito importante. E quando não se faz isso, quanto mais não se faz isso, maior é o trauma do movimento interrompido que essa pessoa tem. Outra coisa que antigamente acontecia muito, que piora, né? Agrava o movimento interrompido do parto, é quando a mãe ou rejeita a criança, não quero ver, tira daqui,
tá? Ou porque ela vai doar a criança, ou mesmo porque ela não gosta de ver sangue e tal, ou quando essa mãe, por algum motivo, né, esperava que esse filho fosse um filho homem. Antigamente tinha muito isso. E quando nasce é uma mulher. Ah, é uma mulher? Sabe, quando já dá aquela sensação, também provoca um movimento interrompido, tá bom? Então vamos terminar aqui, ó. Então, tem que prestar atenção, antes do bebê nascer, no histórico de comportamento dessa mulher, tá? Antes do parto. Porque ele pode ser, essa prevenção pode ser o caminho mais eficaz para evitar uma depressão pós-parto, tá? E um estudo realizado na Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, observou os casos de mais de 8.000 mulheres com graus diferentes de depressão pós-parto e concluíram que 2/3, gente, é mais da metade, hein? 2/3 das mães com sintomas severos começaram a manifestar a doença ainda durante a gestação e não somente depois de dar à luz, tá? Então, às vezes, o medo que precede dar à luz, tá? Ou quando eu não tenho meu parceiro do meu lado, ou quando eu não tenho mãe, ou quando eu perdi um outro bebê que eu estou morrendo de medo desse também morrer. São várias situações, tá? E às vezes até porque essa pessoa não queria engravidar, engravidou sem querer, tentou tirar o bebê e não conseguiu. Então, ela vai ter uma gestação inteira negando, não desejando essa criança, tá bom? Isso também pode levar a mãe à depressão pós-parto e ao bebê para a sensação de movimento interrompido do parto. E sistemicamente, além dos distúrbios hormonais, que eu já expliquei que são fisiológicos, tem o conflito que essa mãe tem com a maternagem, o conflito que ela tem com o feminino. Se a mãe dela, a avó dela, a bisavó dela tiveram uma maternagem ruim, ser mãe é horrível, ser mãe é muito difícil, ser mãe é isso, ser mãe é aquilo, essa pessoa pode passar para a próxima geração a mesma coisa, porque quando ela engravida e vira mãe, ela tem problemas com a maternagem, então ela tem raiva dela mesma, porque agora eu virei mãe. Será que o meu filho não vai me amar? Será que o meu filho vai sentir o que eu sinto pela minha mãe? Essa raiva? Então, tudo isso também pode levar à depressão pós-parto, tá? Todas as grávidas formam um filho imaginário. Eu já falei isso lá no começo, quando eu falei da Baby Blue, né? Você acha que o bebê é bonitinho, que vai ser tudo lindo, que vai ser tudo perfeito, coloca musiquinha, coloca aqueles negocinhos, blim, 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 nem lembro como que chama aquilo mais. E aí a criança nasce e ela chora, e ela chora, e ela chora, tá? Então, aí a pessoa pode desenvolver o Baby Blue ou a depressão pós-parto, porque caiu na realidade, eu não aguento mais, eu não consigo dormir uma noite inteira, eu estou exausto, eu não consigo ficar com meu marido, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo cuidar de mim. E aí começa todo esse sintoma, tá bom? Quando a criança nasce, muitas têm dificuldade em transferir o amor para o filho real, né? Porque ele queria o filho imaginário, não o filho real. E o impacto da mudança de papel, né? A pessoa que antigamente era filha, era esposa, era empresária, agora eu preciso ficar no papel de mãe. E é uma responsabilidade, hein? Que às vezes a pessoa não dá conta, ela surta. E outra, a cobrança que a sociedade faz dela ser uma mãe ideal. Gente, não tem mãe ideal. Tem mãe real que é boa o suficiente para que essa criança sobreviva, tá? E não existe ideal, não existe um certo para todo mundo. Apenas precisa olhar e ver o que a criança precisa, estar lá. Às vezes não precisa nem fazer nada, só estar lá já é o suficiente para essa criança, tá? E essa quebra da ilusão, esse confronto com a realidade depois que o bebê nasce, essas fantasias de perfeição de amor, quando elas caem por terra, elas vão acabar provocando uma experiência doentia de maternagem. Ou seja, eu crio a sensação que Deus me livre ser mãe. Mentiram para mim quando falaram que ser mãe era a coisa mais linda do mundo. E começa esse drama. Pensa se está ruim para você, pensa para a criança, né? Então, esses conflitos não resolvidos desta mãe com a mãe dela na infância, ou quando ela era bebê no colo da mãe, tá? Isso também vai aparecer aqui, é como se eu revivesse o trauma do parto, tá? Quando a mãe torna-se mãe, vem sentimentos negativos de maternagem
ela vai ter a depressão pós-parto com mais facilidade. Raiva do abandono que eu tive dos meus pais, falta dos cuidados que eu precisava, outras coisas assim, tá? E aí tudo isso aflora, vem à tona, tá? E ela agora, por quê? Porque a hora que ela se sente, ela vê que ela é mãe, todo aquele sentimento que ela tinha volta, tá? Ou seja, ela revive os traumas infantis da gestação dela, não quando ela estava grávida, quando ela estava dentro da barriga da mãe dela, durante o próprio nascimento, ela revive a dor do nascimento, tudo inconsciente, tá, gente? E ela revive, assim, diversos traumas que ocorreram durante a infância, quando ela era pequena, tá? E os conflitos emocionais inconscientes aparecem e geram diferentes manifestações nessa função da maternagem, tá? Se ela não for tratada, ela vai criar muitas consequências ruins no bebê, nos filhos, ok? Agora, eu já falei do trauma do movimento interrompido, né? E que ele pode ter vários graus, podendo afetar não só a mãe, mas o bebê, tá? E às vezes a mãe também sofre de um trauma de ter sido tirado dela a criança que ela teve, tá? Então é uma sensação de, não leva meu filho, não leva meu filho. E fica aquela angústia, sabe? Aquele vazio. E para quem não é mãe, não entende, mas para quem é mãe vai entender. Quando aquela barriga que a gente sentiu o bebê se mexendo, tudo, quando ela é tirada, a gente tem uma sensação de vazio. E essa depressão tem muito a ver com esse vazio que fica dentro da gente, tá? Mais do que com a tristeza. Então, adulto se tornar mãe, se tornar o pai da própria criança, antes de se tornar pai e mãe dos seus filhos. Por isso, quem tem que gestar, quem tem que ter um bebê, quem tem que fazer um parto e cuidar desse bebê, não pode ser uma criança interna da gente. Tem que ser o nosso lado adulto, que fala, calma, querida criança, isso aqui tudo vai passar, tá? E a querida criança é a minha criança, não é o meu bebê, tá bom? E no caso de intercorrências, né? Como acontece que eu falei da mãe ter uma pré-eclâmpsia, de ter uma hemorragia, de ficar mal e não conseguir cuidar do bebê, depois, tá? Falar com essa criança, depois que tudo passar, que essa mãe retornar para fazer de novo um imprinting, porque às vezes leva um mês que é a avó que está cuidando, quando a mãe chega, a criança não reconhece a mãe como a minha vida, porque já tem outra que substituiu a vida para cuidar desse bebê. E às vezes a mãe se sente rejeitada pelo bebê. É só conversar com a criança. As pessoas acham que a criança não entende, mas a criança entende absolutamente tudo. Se a mãe chegar e falar, querido filho, sinto muito, eu tive um problema durante o parto e tive que me ausentar, estava me cuidando para eu ficar bem, para cuidar de você. Agora eu estou aqui. Querida vovó, obrigada por você ter cuidado do meu filho, né? E aí fazer esse movimento de gratidão. Permitir que o filho ame, sim, a avó, a tia, o pai, que fizeram a função materna enquanto ela estava ausente, tá? E não ficar competindo com essa pessoa, ok? A criança, gente, ela precisa receber esse respaldo, porque é ela que recebe o maior número de consequências negativas desse movimento interrompido do parto, da depressão, do baby blue e da falta dessa rede de contato. Graças a algumas mudanças que ocorreram aí nos últimos 10, 20 anos, eu diria, tá? As mulheres começaram a reconquistar o direito de decidir com quem elas vão fazer o parto, como elas vão fazer o parto, se elas vão esperar entrar em trabalho de parto, tá? E isso está ajudando muito a nova geração, porque elas estão entendendo que o atendimento humanizado dessa criança que vai nascer vai moldar a personalidade desse ser humano para o futuro, tá? E por isso as mulheres hoje estão querendo ter bebê em casa, o que tem algum risco, tem que saber quem pode e quem não pode. Mas mesmo que tenha um bebê no hospital, que façam sim da forma mais humanizada do mundo, para poder não criar um movimento interrompido nessa criança que está nascendo, tá bom? E isso eu parabenizo, inclusive, a maturidade com que as mulheres hoje estão engravidando.
a maioria, pelo menos numa classe social mais alta, né, média e alta, as mulheres estão deixando para ter filhos depois dos 30, 35 anos, quando elas já têm uma maturidade, tá? Então, a chance de ter uma depressão pós-parto, a chance de você não conseguir cuidar desse bebê é bem menor, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. É um tema específico, eu sei, é um tema que nem todo mundo ficou na live porque não tem interesse, já teve filho, já está mais velho, não quer nem ter filho, então tudo bem. Mas para você que assistiu e que gostou, eu peço que deixe o like e, principalmente, essa live vai ficar gravada. Se você conhece alguém que está precisando de ouvir tudo isso que eu falei, faça essa gentileza, encaminha o link e ofereça para a pessoa ouvir essas lives, essa especificamente nesse tema de puerpério, baby blue e depressão pós-parto, tá bom? E faltaram as frases estão lindas, eu não vou pular as frases, gente, sinto muito se hoje eu não conseguir responder para vocês as perguntas, mas logo, logo vai ter o Carla Responde. Primeira é do Bert Hellinger, ele diz assim: quando na infância tivemos um movimento de amor interrompido, eu expliquei sobre isso, tá? Em direção à nossa mãe, ou seja, teve uma interdição, né? Frequentemente temos dificuldade de suportar a proximidade com o nosso parceiro e até mesmo com os nossos filhos. Eu não consigo fazer um vínculo, porque eu também não me vinculei lá atrás quando eu nasci, tá? Então isso é importante, essa frase é de Bert Hellinger. Amor interrompido, peraí. Quando há em criança um amor interrompido, mais tarde o sentimento de abandono volta e é transferido para o parceiro ou para os filhos. Essa também é uma frase de Bert Hellinger. Ele fala várias vezes a mesma frase e tem diferentes maneiras aqui de escrever, tá? Essa aqui também de Bert Hellinger. Quase sempre, atrás de cada trauma, existe uma situação na qual o movimento que havia sido necessário não foi possível, que é o acolhimento na hora do parto, tá? De forma permanecemos imóvel em tal situação, como enraizados ou paralisados naquele movimento, entendeu? Interrompido do parto. E isso é real, viu? Na constelação a gente vê muito isso. Essa daqui é da Mimansa. A Mimansa era amiga do Fernando Freitas, fez formação junto com ele lá atrás, foi uma das primeiras também que trouxe aí o Bert Hellinger, e ela diz assim: a pessoa deprimida é, em geral, aquela que não tomou os seus pais, ou seja, alguém ficou para trás, ou a mãe ficou com o filho e jogou o pai para fora, ou o pai ficou com a criança porque a mãe não pôde cuidar, algum motivo desses aí, tá bom? Via de regra, as depressões se estabelecem quando um dos pais está excluído, quando um dos pais não tem lugar. A depressão sempre é um sentimento de vazio. Lembra que eu te falei? Vazio, não é tristeza, é um vazio. Não sei por que eu estou assim, tá? Essa frase também é do Bert Hellinger. Os sofrimentos familiares são como elos, olha só, de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bênção. Bert Hellinger. Ou seja, se você teve um parto, sua mãe teve um parto que foi ruim, que teve alguma tragédia, algum trauma, alguma separação, se você não tiver consciência, você vai passar isso para os teus filhos, os seus filhos para os seus netos para os bisnetos, entendeu? Então, quando a gente ganha consciência e muda o padrão daquele nascimento e consegue fazer um vínculo, a criança na próxima geração ela já está com o mais saudável do que o da geração anterior, tá? Somente quando nós também gostamos de nossos pais como eles são, é que gostaremos de nós e dos outros como eles são, entendeu? Isso aqui é mais para falar para vocês de aceitação, de parar de fazer um projeto naquela criança que vai nascer, tá? Por isso que eu pus a frase aqui. Qual é a maneira mais bela de se mostrar o amor? Quando me satisfaço com o outro exatamente como ele é. Então, para o bebê se sentir amado, não tenta fazer com que ele não chore, com que ele seja assim, com que ele seja assado. Faz bilu, faz assim, faz assado, dá um beijinho, manda beijinho, faz... Porque a criança sente que ela é um fantoche, ela não é amada como ela é. Ela precisa de
fazer algo, né, ser um personagem que os pais querem que ela seja. E olha que lindo, não é só para criança, né? O nosso parceiro, os nossos funcionários, não precisa ser como a gente quer, eles podem ser como eles são e a gente pode amar. Então, eu vou repetir. Qual é a mais bela maneira de se mostrar o amor? Quando me satisfaço com o outro como ele é, tá? Aquele que não conhece a própria história tende a repeti-la. Por isso, pergunte para os seus pais como foi o seu parto. Conheça a sua história, tá? Última frase. O pai que cometeu muitos erros pode estar querendo lhe dizer: você já sabe o meu destino. Foi dessa forma que me coube ensinar-lhe. Faça diferente. Eu sigo o meu destino e você segue o seu. Autorizar o filho a fazer diferente dos pais, ok? Assim eu finalizo hoje o tema de puerpério, baby blue e depressão pós-parto, tá? Bom, a Alessandra Castro está falando assim: doutora, minha primeira filha nasceu de 39 semanas e faleceu no dia seguinte. A segunda nasceu com 32 semanas e sobreviveu. E a terceira nasceu de 40 semanas e nada aconteceu. A terceira gestação foi assustador. Exatamente. Por quê? Se você teve problemas na primeira gestação, que é a perda de uma criança, que é um dos maiores traumas para uma mãe, todos os outros que vêm depois vão passar por esse ambiente de medo. Um útero em luto, tristeza e medo. E é lógico que isso vai moldar a característica dos seus filhos, tá? Então, apenas hoje, se você quer fazer alguma coisa para compensar tudo isso, primeiro, incluir a criança que morreu. Ela não pode ficar excluída, tá? Coloca com amor no teu coração, no coração do parceiro, no coração das suas filhas, tá? E depois você deixar claro para suas filhas: sinto muito, eu não pude controlar o medo que eu sentia, a tristeza que eu sentia de ter perdido a primeira, mas hoje façam algo melhor com a vida de vocês, tá? Permitir para que a criança não repita o trauma, tá bom, Alessandra? Eu imagino como foi assustador. A Ruth Bacher: doutora Carla, aprender com esta mestra experiente e maravilhosa. Muito obrigada, minha querida, viu? A Conceição Macedo está falando boa tarde a todos e paz. A Ana Paula: doutora Carla, a senhora é ótima. Manda o seu vídeo a todas as minhas amigas e colegas. São informações valiosas. Ana Paula, muito obrigada, viu, minha querida? Adorei aí seu feedback positivo, tá? Agora tem outra da Ana Paula que fala assim: doutora Carla, antigamente a maternidade parecia algo bom. Agora vejo as minhas amigas acima de 30 anos reclamando como se ser mãe fosse algo muito trabalhoso e cansativo. Por que ficou tão ruim ser mãe? Bom, primeiro, por tudo isso que eu expliquei, né? Então, as mães que passam para os filhos as dificuldades e não as alegrias de ser mãe, elas causam no filho aquele desconforto. Ao ser mãe, eu revivo tudo que minha mãe reclamava de ser mãe. Se eu soubesse que era assim, eu não queria. Se eu soubesse que esse mundo fosse cheio de droga, era melhor não ter tido filhos, né? É muito ruim quando a mulher escuta isso. E quando ela é mãe, ela revive esse trauma. Por outro lado, existia na sociedade uma faixa etária onde a maternagem, como cuidar de filhos, era muito valorizado, né? Então, eu tenho 10 filhos, minha mulher cuida de 10 filhos, aquilo na sociedade era valorizado. Hoje não, hoje a mulher precisa trabalhar, ela além de mãe, ela tem que ser uma pessoa que colabora com a renda da família, na grande maioria do brasileiro. Então, passou-se a ficar difícil a ideia da maternagem e de cuidar de uma criança. Eu, por exemplo, que tive filhos com 19 anos, depois com 23, depois com 25, né? Eu estava com o gás todo, eu estava com aquela vontade de ser mãe, eu já não tinha tanta responsabilidade no meu trabalho, eu estudava medicina, fazia residência, mas eu tinha disponibilidade interna para ser mãe, entendeu? Agora, isso tem a ver também com o fato da minha mãe sempre ter mostrado para a gente como ela era feliz sendo mãe, tá? Então, para mim, ser mãe era uma coisa legal. Com certeza, os jovens hoje, eles não têm a mesma disposição, a mesma disponibilidade de abrir mão da vida, do trabalho, da parceria com o marido, só para cuidar de filhos, tá? E é um erro só cuidar de filhos, você tem que cuidar das 5 funções, ok?
Vamos lá. A Conceição. Doutor, assistir os 3 filmes, o renascimento do parto. Nos filmes relato de que o parto natural é a melhor saída e a cesárea exceção, mas força a saída, o bebê, fora do tempo, que seria natural. O que significa? Forçar o bebê a sair fora do tempo que seria o natural é você criar uma pessoa, tá, que na vida ela nunca vai tomar uma atitude, ela vai ficar esperando alguém tirar ela do desconforto. Alguém paga minhas contas, alguém toma decisão por mim, alguém me traz uma água, alguém, entendeu? A criança que nasce de parto normal ou de uma cesárea que complicou, mas ela entrou em trabalho de parto, ela ficou algumas horas em trabalho de parto, ela toma atitudes com mais capacidade, tá? E aquelas que não faz isso, ficam sempre lá, me tira daqui, minha vida não dá certo, nada dá certo, entendeu? Então, precisa pensar na criança, não no bem-estar da mãe. Eu não fiz parto normal, não, ia me arrebentar toda. Você está pensando só em você não está pensando no que é melhor para a criança? Aí depois que nasce, a mãe quer dar a vida para a criança, né? Não precisa dar a vida, só precisa dar uma boa nascida para a vida, tá bom? A Rúbia falando gratidão. A Conceição, minha mãe teve 11 filhos, todos de parto normal, e ela diz que são presente de Deus, tá vendo? Porque antigamente era muito valorizado, né? Uma mulher ter filhos era o que há de lindo, né? Porque a função dela no relacionamento, no casal e na sociedade era exatamente a perpetuação da espécie, né? E, gente, é muito gostoso ser mãe. Tá? Por mais que tenham momentos que a gente está exausto, a gente quer dormir. Nossa, eu acabei de trocar, ele fez cocô de novo. Olha, eu te garanto, os momentos de alegria superam, mas assim, gigantemente, os momentos de estresse que uma mãe e um pai têm com uma criança, ok? Tem uma pergunta do Vinícius Figueiredo que diz: boa noite, doutora, minha esposa teve pré-eclâmpsia. Qual o motivo? Minha filha nasceu com 7 meses. Bom, sistemicamente, ou de uma forma da medicina. Pré-eclâmpsia é quando a pressão arterial sobe na primeira gestação da mulher, tá? Não tem pré-eclâmpsia na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Pré-eclâmpsia é uma condição de pressão alta na primeira gestação da mulher, tá? Então, pode ser rejeição da criança, pode ser, isso estou falando agora de sistêmica, tá? Pode ser que eu estou vivendo uma pressão muito grande no relacionamento, naquela expectativa de que tudo seja normal, tudo isso vai criando um estresse emocional, tá? Ou alguns gatilhos que podem fazer com que essa mulher tenha uma raiva muito grande, um nervoso muito grande, e a pressão sobe, e sob pressão o sangue vai menos para a placenta, e às vezes até descola a placenta do útero e começa a ter uma hemorragia, tá? Então, o motivo por ter acontecido essa pré-eclâmpsia pode ser várias coisas, viu, Vinícius? Mas eu precisava conhecer a história da sua esposa para poder te ajudar nesse diagnóstico. Talvez uma constelação pudesse mostrar bem isso, tá bom? Agora, muito comum, depois que uma mulher tem pré-eclâmpsia e o neném nasce prematuro de 7 meses, então teve um movimento interrompido do parto, deve ter ido para a UTI, tudo aquilo que eu falei durante a live, tá? Ela começa a ficar com medo de ter um segundo bebê. Tá? É muito comum. Agora, a preocupação, o risco de uma pré-eclâmpsia, né, de uma pressão alta no segundo filho, que não chama pré-eclâmpsia, chama hipertensão arterial da gestante, ela pode ser tratada durante a gravidez quando a gente já soube que na primeira gravidez teve uma pré-eclâmpsia. Então, não é motivo para não ter o filho, tá? Apenas é necessário fazer um bom pré-natal. Então, eu deixo vocês aqui com essas reflexões, mandando um beijo para cada uma de vocês e os homens aí inteligentes, né, que estão aqui assistindo com a gente. Vejo vocês terça-feira que vem. Tchau!